Muito bom dia, então. Nossa aula de hoje vai ser sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Nós já falamos, então, que um triângulo é um polígono formado por 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. E, pela sua definição, ele é um polígono que não possui diagonais. Nós já trabalhamos na aula anterior algumas características, e classificações iniciais do triângulo. Hoje nós vamos começar a estudar qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Quando nós estudamos lá nos polígonos, a gente falou que a soma dos ângulos internos de um polígono era dado pelo número de lados menos 2 vezes 180 graus. No caso do triângulo, então, se o triângulo tem 3 lados, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180 graus. Em qualquer triângulo, então, nós podemos dizer que a soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a 180 graus. Para isso, nós podemos fazer uma demonstração. Acompanhe que eu vou fazer a demonstração aqui para vocês. A demonstração ela é conhecida como demonstração de Thales, certo? E nessa demonstração de Thales, nós vamos então considerar que um triângulo tem os 3 ângulos internos, alfa, beta e gama. E a soma dos 3 ângulos sempre vai ser igual a 180 graus. Para a gente demonstrar isso, o que nós fazemos? Desenhamos no papel um triângulo, destacamos os 3 ângulos desse triângulo e recortamos esse papel em 3 partes, deixando um ângulo em cada parte. Juntando as pontas aonde estão desenhados os ângulos, nós observamos que a junção dessas pontas vai formar o quê? Um ângulo de 180 graus. Daí nós podemos observar que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C são iguais, então, a 180 graus. Diante disso, então, nós podemos estabelecer o seguinte, um teorema que me permite calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo. O que diz esse teorema? Que em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Depois, quando nós formos estudar os outros polígonos, certo? Vocês vão observar que quando a gente vai calcular a soma dos ângulos deles, nós dividimos eles em triângulos, justamente para considerar que a cada triângulo dessa divisão existe a formação de 180 graus. Para a gente trabalhar um pouquinho com a soma dos ângulos internos de um triângulo e esses 180 graus, eu separei alguns exemplos para vocês aqui, certo? Então, vamos acompanhar. Primeiro exemplo, eu coloquei aqui para vocês que nós vamos calcular a medida desse ângulo x que está faltando aqui nesse triângulo. Então, nós temos que considerar que nós já sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, ou seja, que esse x mais o 80 mais o 30 juntos vão ser iguais a 180 graus. Com isso, e usando o teorema anterior, nós vamos formar uma equação dada por x mais 80 mais 30 igual a 180. Resolvendo a equação, nós isolamos a variável x, 80 passa negativo, 30 passa negativo. Fica x igual a 180 menos 80 menos 30. Diminuindo, o valor de x, então, é igual a 70 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ele mede 70 graus. Fazendo a soma, 70 mais 30, 100, 100 mais 80, 180. E aí a gente tira a prova real, então, da soma dos ângulos internos desse triângulo. Nesse segundo exemplo aqui, também diz assim, calcule x no triângulo abaixo. Olha só, nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180. Aqui nós temos representado, então, um ângulo que mede 45, um ângulo que mede 5x e um ângulo que mede 4x. De maneira semelhante ao que nós fizemos no exemplo anterior, eu vou equacionar essa soma, porque eu sei que ela vale 180, dizendo que 5x mais 45 mais 4x é igual a 180. Como eu tenho uma equação, para resolver a equação, eu vou separar no primeiro lado os termos algébricos, que tem a letra x no caso, no segundo lado os valores numéricos. Então, eu tenho 5x mais 4x igual a 180, esse 45 que era positivo vem para cá, negativo. Vou somar
5x mais 4x, 9x. 180 menos 45, sobra 135. Para isolar esse x, o 9 que está multiplicando, ele vai passar como? Dividindo. Então, 135 dividido por 9, nesse caso aqui, o valor de x é igual a 15. Se eu pegar aqui, 4 vezes 15 dá 60, 5 vezes 15 dá 75, 60 mais 45, 105, 105 mais 75, novamente, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Nesse terceiro e último exemplo aqui, também, calcular o valor de x no triângulo abaixo. Como já foi falado anteriormente, a soma dos três ângulos que estão aqui, ele corresponde a 180 graus. Então, eu tenho x, 3x menos 50 e x mais 10. Vou montar uma equação com esses valores, ficando, então, 3x menos 50 graus, mais o x mais 10 graus, mais esse x aqui. Tudo isso igual a 180 graus. Como é uma equação, eu vou separar no primeiro lado termos algébricos, no segundo lado termos numéricos. Então, vai ficar 3x mais x, que vai ser igual a 5x. O 50 passa positivo e o 10 passa negativo. 180 mais 50 menos 10, que vai dar 220. Para isolar a variável x, o 5 que está multiplicando precisa passar dividindo. Então, 220 dividido por 5, 44. Então, aí nós tivemos hoje uma explicação para trabalhar com a soma dos ângulos internos de um triângulo. Um abraço a todos e boa aula.